Ministério da Saúde, o MS, confirmou 88 casos de mpox no Brasil em 2026. As ocorrências estão distribuídas pelo Distrito Federal e 6 estados. São Paulo lidera com 62 casos confirmados, seguido pelo Rio de Janeiro, com 15, e Rondônia, com 4. Não há registros de situações graves nem de óbitos. Segundo o MS, a maioria dos pacientes apresenta sintomas leves a moderados. A mpox, antes chamada de varíola dos macacos, é uma zoonose viral, ou seja, transmitida aos seres humanos a partir de animais, causada pelo ortopox vírus. Os principais sintomas incluem erupções na pele, febre, dor de cabeça, dores no corpo, calafrios, fraqueza e ínguas. De acordo com o MS, a transmissão ocorre por contato direto com lesões, fluidos corporais, secreções respiratórias, objetos contaminados e também por animais silvestres infectados. Não há tratamento específico. O antiviral Tecovirimat pode ser utilizado em alguns casos, mas geralmente os sintomas desaparecem por conta própria. O cuidado clínico busca aliviar manifestações e prevenir complicações, ao contrário de outras doenças virais, em que a vacinação é a principal forma de proteção. No caso da mpox, a forma mais eficaz é a prevenção. O MS reforça que é fundamental evitar contato direto com pessoas com suspeita ou confirmação da doença. A vacinação é indicada apenas para grupos de maior risco, como pessoas vivendo com HIV e AIDS com baixa imunidade, e profissionais de laboratório que lidam diretamente com o vírus. Em alguns casos, também pode ser aplicada após exposição a casos suspeitos ou confirmados. Desde 2022, o Brasil contabilizou mais de 14 mil notificações, segundo o painel epidemiológico do MS. A atualização foi feita nesta terça-feira, 24 de fevereiro, com informações referentes até o dia 20 deste mês. Reportagem Maria Clara Abreu. A inflação em Goiânia desacelerou no mês de dezembro e fechou 2025 abaixo da média nacional, de acordo com o Boletim de Inflação Mensal divulgado pelo Instituto Mauro Borges de Pesquisa e Política Econômica, o IMB. A capital goiana registrou variação de 0,23% no último mês do ano. Com isso, o acumulado de 2025 ficou em 4,12%, enquanto a média nacional foi de 4,26%. O resultado representa uma desaceleração em relação a novembro, quando o índice havia sido de 0,44%. Entre as capitais pesquisadas, Goiânia ficou 0,10 ponto percentual abaixo da média do país em dezembro, ocupando a 10ª posição no ranking das maiores variações. O principal fator para a desaceleração foi o grupo habitação, que apresentou queda de 1,80%, influenciada principalmente pela redução de 5,38% na energia elétrica residencial. Por outro lado, alguns grupos registraram alta. Transportes, por exemplo, subiu 0,89%, com destaque para o aumento do etanol, da gasolina e das passagens aéreas. O grupo despesas pessoais também avançou, com salto acima de 0,60%. Em alimentação e bebidas, a variação foi de quase 0,50%. Itens como batata inglesa e tomate tiveram aumentos significativos, enquanto produtos como leite longa-vida, arroz e frango inteiro apresentaram queda. O levantamento também mostra que o impacto da inflação varia conforme a renda. Em dezembro, famílias de menor renda registraram deflação de 0,13%. Já as de renda mediana tiveram alta de 0,14% e as de maior renda, 0,47%. Reportagem Marquesan Araújo. O comprovante de rendimentos de 2025 do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, já está disponível para consulta online pelos aposentados, pensionistas e demais beneficiários. O documento é necessário para a realização da declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física de 2026. O acesso ao extrato não requer comparecimento a uma agência da Previdência Social e pode ser feito digitalmente pelo portal Meu INSS. O documento também pode ser obtido nas instituições bancárias onde é realizado o pagamento do benefício. O informe de rendimento do INSS detalha todos os valores recebidos pelo segurado ao longo do último ano, incluindo eventuais descontos e o 13º salário, e serve como base oficial para ajuste anual junto à Receita Federal. Com informações da Ascom INSS, reportagem Henrique Fregonassi.
A Câmara dos Deputados aprovou o Acordo de Livre Comércio entre Mercosul e União Europeia. O texto agora segue para análise do Senado. O acordo prevê a eliminação ou redução de tarifas de importação e exportação entre os blocos, que somam 718 milhões de pessoas e PIB estimado em 22,4 trilhões de dólares. Pelo acordo, a União Europeia deve eliminar tarifas sobre cerca de 95% dos bens, que representam 92% do valor das importações europeias de produtos brasileiros, em até 12 anos. Antes da votação, o presidente em exercício e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, reuniu-se com parlamentares para alinhar a apreciação da proposta. Ele informou que encaminhará à Casa Civil decreto para regulamentar salvaguardas previstas no acordo. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. Choperia e restaurante Chapa Quente. Mais que um lugar para comer, um espaço para viver bons momentos. Na praça de alimentação do Friburgo Shopping, de segunda a segunda, o sabor ganha destaque. Petiscos preparados com carinho, pratos à la carte feitos na hora, comida quilo com qualidade e o chopp sempre gelado. Entrega em domicílio e atendimento para empresas. WhatsApp 229 9820 5534. Chapa Quente. Tradição, sabor e convivência à mesa. Estudantes e profissionais da educação da rede estadual de Goiás foram premiados com até R$10 mil pelo bom desempenho no Enem 2025. A premiação reconheceu as melhores notas em redação e matemática e premiou 141 pessoas em 51 instituições de ensino, sendo 24 colégios militares, 10 unidades de ensino em período integral e 17 de ensino regular. Os prêmios foram distribuídos entre todas as regiões de educação na última quarta-feira, 25 de fevereiro, para escolas de quase 30 municípios, entre eles Águas Lindas, Anápolis e Planaltina. A cerimônia contou com a participação do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que anunciou que os valores já haviam sido creditados. O governador reforçou ainda o pioneirismo e a importância da ação de incentivo à educação estadual. Não tem nenhum estado que deu conta de fazer duas ações conjuntas. Melhorar essa parte da educação é fundamental, como também no ensino médio, e avançar no Alfa Mais para que as nossas crianças já saíssem alfabetizadas do segundo ano do ensino fundamental. Durante a cerimônia, o vice-governador Daniel Vilela reforçou que o alto rendimento dos estudantes reflete os investimentos realizados pela gestão na educação. Hoje Goiás tem um ambiente, a nossa rede estadual, que de fato estimula os nossos jovens a estudarem, a se dedicarem, e isso terá um reflexo muito grande para o nosso estado e principalmente para o futuro de cada um deles. Segundo a secretária de Educação, Fátima Gavioli, a premiação cresceu quase 400% em relação ao ano passado. Ela destacou o papel da bonificação para os estudantes da rede de ensino estadual. Essa bonificação financeira e se estimulou muito os nossos alunos, tanto dos CPMGs, escolas regulares, CEPIs, escolas de campo. Aqui tem as mais diversas modalidades de educação, então o prêmio ele chegou e atingiu toda a nossa rede. A medida goiana reconhece talentos e o esforço de profissionais da educação no suporte pedagógico aos estudantes. Ao todo, foram contemplados 69 estudantes, 55 professores, 9 coordenadores e 8 gestores. Para serem contemplados, os estudantes devem tirar a partir de 850 pontos na prova de matemática e entre 980 e 1.000 pontos na prova de redação. Reportagem Bianca Mingotti. O Estatuto Digital da Criança e do Adolescente, o chamado ECA Digital, entra em vigor no dia 17 de março de 2026. A data foi fixada com a sanção da Lei nº 15.352 de 2026, pelo presidente Lula, na última quarta-feira. O ECA Digital foi instituído em 2025 e estabelece regras para a proteção de crianças e adolescentes em ambientes digitais. A norma se aplica a produtos e serviços de tecnologia acessados por menores de 18 anos no Brasil.
A partir de 17 de março, fica proibida a autodeclaração de idade em plataformas restritas, plataformas de compras online e aplicativos de entrega de bebidas alcoólicas e cigarros deverão verificar a idade no cadastro ou na compra. Plataformas de apostas devem impedir o acesso de menores. Provedores de conteúdo adulto terão de exigir verificação de idade e remover contas identificadas como de crianças e adolescentes. A regulamentação será detalhada por decreto. A mesma lei que definiu o início da vigência do ECA Digital também transforma a Autoridade Nacional de Proteção de Dados em agência reguladora. O órgão permanece vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. A norma cria a carreira de regulação e fiscalização de proteção de dados, com previsão de 200 vagas de especialista por concurso público. Segundo o Ministério, a mudança amplia a estrutura e as atribuições do órgão, que passa a atuar como autoridade administrativa responsável pela proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome inaugurou uma cuidoteca no campus Darcy Ribeiro da Universidade de Brasília, UNB. O espaço atende até 40 crianças de 3 a 9 anos, das 6h30 da tarde às 10h45 da noite, com acompanhamento de profissionais para apoiar estudantes, servidores e famílias da comunidade acadêmica. A iniciativa faz parte do Plano Nacional de Cuidados e é a primeira do Centro-Oeste. A proposta é garantir um ambiente seguro para as crianças e permitir que mães e pais consigam frequentar aulas, realizar pesquisas e concluir a formação. O Ministério informou que a medida fortalece a permanência estudantil, amplia oportunidades de trabalho e contribui para a autonomia econômica das mulheres, além de reduzir desigualdades de gênero. Para mães da universidade, a Cuidoteca representa uma rede de apoio essencial. De acordo com a reitoria da UNB, além das 40 vagas, vai ser criado um cadastro reserva para mais 20 crianças. A expectativa é que a experiência sirva de modelo e ajude a consolidar o cuidado como política permanente de apoio à educação e às famílias. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. Reúna os amigos e a família e vá ao Bona Pizza. O funcionamento é de segunda a segunda até às 10 da noite. Localizado na praça de alimentação do Friburgo Shopping, o Bona Pizza oferece pizzas doces e salgadas, lanches rápidos, sucos e refrigerantes. Bona Pizza do Shopping da Praça. Telefone com WhatsApp 2523 3025. 2523 3025. Micro e pequenos empresários que optaram pelo regime de lucro presumido podem passar a pagar imposto sobre dividendos acima de R$50 mil por mês ou R$600 mil por ano, mesmo sem terem obtido ou retirado lucro nesse valor, caso não consigam comprovar despesas com documentos aceitos pela Receita Federal. No lucro presumido, a Receita presume uma margem de lucro padrão, geralmente entre 8% e 32% sobre a receita bruta, conforme a atividade da empresa. Ou seja, o imposto não é calculado sobre o lucro real do negócio, mas sobre um percentual estimado pelo fisco. Por isso, muitos empresários e gestores nesse regime não tinham o hábito de registrar detalhadamente todas as despesas e guardar notas fiscais do negócio, já que a tributação incide sobre o faturamento e não depende dos gastos efetivos. O cenário muda com a tributação sobre dividendos. Para que uma despesa seja aceita pela Receita Federal, é necessário comprová-la com documentos legais, como notas fiscais e comprovantes de pagamento devidamente escriturados pela contabilidade. O que não estiver documentado tende a ser tratado como lucro. Na prática, isso pode gerar um lucro contábil maior do que o lucro real e obrigar a empresa a registrar a distribuição desse resultado aos sócios na forma de dividendos. Com a entrada em vigor da Lei 15.270 de 2025, em 2026, lucros e dividendos acima de R$50 mil por mês ou R$600 mil por ano passam a ter imposto de renda retido na
na fonte a uma alíquota de 10%. Segundo o advogado tributarista Túlio Carvalho, a partir de 2026, empresas de todos os regimes, e não apenas do lucro presumido, precisam redobrar a atenção para evitar a chamada confusão patrimonial e financeira entre a pessoa jurídica e seus sócios. Ele recomenda controle minucioso para impedir que os gastos de interesse exclusivo dos sócios, sem relação com a atividade empresarial, sejam pagos pela empresa. Para evitar autuações, todos os gastos, o seu motivo, sua negociação, sua contratação, pagamento, etc., tudo deverá ser documentado e arquivado pelo prazo mínimo de 5 anos, a fim de comprovar, em caso de questionamentos fiscais, a pertinência desses gastos com as atividades e os interesses da empresa que efetuou o pagamento. O especialista também recomenda que empresas que ainda não operam com controles contábeis e financeiros rigorosos regularizem suas práticas. Segundo ele, com a tributação de dividendos, o que antes não era fiscalizado com tanta intensidade tende a se tornar foco de atenção do fisco. Reportagem Paloma Custódio. A indústria brasileira começou o ano com perda de fôlego. Dados da Confederação Nacional da Indústria mostram que o índice de evolução do número de empregados ficou em 47,6 pontos em janeiro. Apesar de uma leve alta em relação a dezembro, o indicador segue abaixo dos 50 pontos, o que significa queda no número de postos de trabalho. Segundo a CNI, este foi o pior resultado para um mês de janeiro desde 2017. A produção industrial também recuou. O índice que mede a evolução da produção subiu 4 pontos, mas ficou em 44,9, ainda abaixo da linha dos 50 pontos, indicando retração na passagem de dezembro para janeiro. Já a utilização da capacidade instalada ficou em 66%, o menor nível para janeiro desde 2019. De acordo com a entidade, o desempenho mais fraco é reflexo da queda da demanda e do impacto dos juros elevados. Apesar do cenário atual mais fraco, as expectativas para os próximos 6 meses são mais positivas. Os índices de demanda, compra de insumos e número de empregados avançaram entre janeiro e fevereiro. O indicador de emprego, inclusive, voltou a ficar acima dos 50 pontos, sinalizando possível retomada. Por outro lado, a intenção de investimento caiu pelo segundo mês seguido. Mesmo assim, o índice permanece acima da média histórica. A avaliação da CNI é de que o setor ainda enfrenta dificuldades no curto prazo, mas mantém expectativa de melhora ao longo do semestre. Reportagem Marquesan Araújo. O Ministério de Portos e Aeroportos anunciou nesta quarta-feira, 25 de fevereiro, investimentos de mais de 9 bilhões e 200 milhões de reais em terminais de uso privado. Segundo a pasta, os recursos foram formalizados por meio de 25 instrumentos contratuais assinados entre julho de 2025 e janeiro de 2026. Do total, 5 bilhões 810 milhões de reais correspondem a 7 novos contratos de adesão e 3 bilhões 410 milhões de reais a 18 alterações contratuais já existentes. Os projetos estão distribuídos por todas as regiões do país e envolvem a ampliação e a modernização da infraestrutura portuária privada. Ainda de acordo com o Ministério, os investimentos ampliam a capacidade de movimentação de cargas nos portos, o que pode impactar o escoamento de produtos como alimentos, combustíveis e bens industrializados. A expectativa, segundo a pasta de Portos e Aeroportos, é de reforço na logística, com reflexos na geração de empregos e na competitividade das exportações e importações brasileiras. A divisão regional dos recursos prevê 3 bilhões e 700 milhões de reais para o Nordeste, 3 bilhões 410 milhões de reais para o Sudeste, 1 bilhão 460 milhões de reais para o Sul, 469 milhões de reais para o Norte e 181 milhões para o Centro-Oeste. Para o governo federal, essa distribuição deve impulsionar o desenvolvimento em todas as partes do território nacional, com aproveitamento das vocações e necessidades de cada região. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
Você sabia que a internet aumentou o alcance das emissoras de rádio? Além de poder ouvir nossa rádio em sua casa, trabalho e no carro, através de seu smartphone, você pode nos ouvir também em qualquer cidade, estado ou país. Basta baixar e instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com.